Então, galera, voltando aqui, né? O outro vídeo que eu estava gravando deu um probleminha, parou de gravar no meio. Então eu vou continuar apenas de onde eu parei, tá? Só recapitulando aqui, né? Falamos sobre o conceito e vimos aqui como identificar os coeficientes de uma equação de segundo grau e dizer se essas equações, né, no caso da função, né, são completas ou incompletas. Bom, vamos agora falar das raízes de uma função quadrática, tá? Essa raiz, essa palavra, né, ela não tem nada a ver com a operação raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, tá, gente? Raiz, nesse caso, ele é um sinônimo de solução ou zeros de uma função quadrática, tá? Então, as raízes ou zeros de uma função quadrática são os valores de x que satisfazem essa equação aqui, muito conhecida também como equação do segundo grau, tá certo? Que a gente coloca nessa forma reduzida, né? Iguala tudo a zero. Para achar essas raízes da função de segundo grau, podemos utilizar uma fórmula bastante conhecida aí por vocês, né, que vocês já viram em algum momento, que é a fórmula de Bhaskara, que é definida dessa maneira aqui, ó. Então essa é a fórmula de Bhaskara, tá? X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde delta, né, que é essa letra grega, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, gente, aqui parece um pouco complicado, né, essa fórmula, mas basta a gente jogar aqui os valores de a, b e c, primeiramente para achar o delta. Depois, achando o delta, a gente joga nessa fórmulazinha maior aqui, tá? Bom, vamos resolver alguns exemplos, ó. Encontre as raízes ou zeros das funções quadráticas abaixo. Então, por exemplo, na letra A, primeiro a gente tem que identificar os coeficientes, né? No caso da letra A, o A é 1, o B vai ser menos 5 e o C, 6. Então, como é que se acha a raiz, ou seja, a solução, né, da equação? Então, primeiro a gente vai achar o valor do delta, né, que é também chamado de determinante da equação, e substituir aqui. B ao quadrado, o B é menos 5, né? Vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4. Lembrando que aqui entre o 4A e o C você tem multiplicações, né? Então, 4 vezes o A, que é 1, vezes o 6, que é 24. Ou, vezes o 6. Eu já estou falando a resposta já aqui. Estou me antecipando. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Aí, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, o determinante da equação é 1. Tá? Achando o delta, ou determinante, tanto faz a palavra que você usa, vamos para a fórmula de Bhaskara, né, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse mais ou menos aqui, galera, a gente vai seguir os dois caminhos, tá? O do mais e o do menos, achando assim, podendo achar assim até duas soluções. Nem sempre vai ter duas, tá? Pode ter apenas uma ou nenhuma solução. Então vamos lá. Substituir então vai ser menos. Deixa eu melhorar aqui essa escrita aqui. Então menos o b, que é menos 5, né? Então vai ficar menos o menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que nós achamos, né, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Vou continuar aqui na frente, ó. Então vai ficar x igual, aqui faz a regrinha de sinal, ó, menos com menos, que vai dar mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí agora é aquilo que eu falei. Você vai seguir o caminho positivo e o caminho negativo. O caminho positivo vamos chamar de x1, a raiz, e o caminho negativo de x2. Seguindo o caminho positivo, então eu tenho 5 mais 1 sobre 2, 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2 vai dar 3.
E aqui, seguindo o caminho negativo, 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1 que dá 4, 4 dividido por 2 que dá 2, ok? Vamos resolver agora o exemplo B. Vamos fazer aqui embaixo mesmo. Então, os coeficientes dessa são menos 1, o A, o B, 4 e o C, menos 4. Vamos achar aqui o valor de delta, que vai dar B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 ao quadrado dá 16. Aqui vai fazer a regra de sinal duas vezes, tá? Menos com menos mais, mais com menos menos. 4 vezes 4, 16, que vai dar 0, ok? Quando o delta dá 0, a gente vai ter uma coisa diferente que vai acontecer aqui em relação à letra A. Ó. Opa, já achei o delta, né? Vamos para a fórmula de Bhaskara agora. X igual a menos B, então menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então, vai ficar x igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0, dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Aí aqueles dois caminhos que eu falei, ó, o x1 e o x2, prestem atenção agora, ó, seguindo o caminho positivo, eu vou ter então menos 4 mais 0, que dá menos 4, dividido por menos 2, que vai dar 2 positivo. Né? Pela regra de sinais, menos com menos dá mais, então vai dar mais 2. Agora, seguindo o caminho negativo, vai ficar menos 4 menos 0 sobre menos 2. Menos 4 menos 0 dá menos 4, dividido por menos 2, 2 também. Ó. Então, olha só o que acontece aqui. Ó. As raízes são iguais, sendo que aqui no outro caso ó, deram diferentes. E isso tudo acontece por conta do delta. Quando o delta dá positivo, a gente encontra duas raízes diferentes. Quando o delta dá 0, foi esse caso aqui, ó, duas raízes iguais. Agora vamos ver o terceiro caso, a letra C. Vamos ver se vai ter alguma coisa diferente. Determinando seus coeficientes, o A é 3, o B é menos 2 e o C é 1. B é igual a menos 2, C é igual a 1. Então vamos calcular o valor do delta, que vai ser B ao quadrado menos 4 AC. Então vai dar 4 menos 12, que é igual a menos 8. Bom, neste caso agora, galera, se você for colocar na fórmula de Bhaskara, ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, isso aqui, gente, a raiz de um número, quando o delta é negativo no caso, ela não existe, certo? Por quê? Porque é impossível você pegar um número, multiplicar por ele mesmo e o resultado dar negativo. Então a raiz quadrada de número negativo não existe. Então quando o delta der um número menor que 0, a equação não vai possuir, né? Não possui raízes. Raízes reais no caso, né? A gente está tratando aqui do conjunto dos números reais. Tá? Então essa equação aqui, que o delta deu menor que 0, deu negativo, ela não possui raiz real. Tá bom? Então a conta acaba aqui no delta. Tá? Não usa a fórmula de Bhaskara nesse caso. Então, galera, isso que a gente acabou de observar aqui nos três exemplos, né, quando o delta é maior, menor ou igual a 0,
é exatamente o que tem a dizer esse pequeno texto aqui, ó. Como saber o número de raízes da equação, no caso da função, né, sem precisar resolver, apenas pelo delta. Então, como eu falei, né, uma equação, uma função quadrática, ela possui uma, duas ou nenhuma solução, ou raiz, né? Solução e raiz é a mesma coisa. Então, através do valor do quê? Do determinante, que é o delta, né? Essa letra grega aqui, chamada delta. E aí vejamos os casos, que foi o que a gente verificou, né? Os exemplos. No primeiro caso, ó, se o delta for positivo, eu vou encontrar duas raízes diferentes na resposta. Se o delta for zero, duas raízes iguais. Se o delta for negativo, não possui raiz real. Foi justamente o que a gente viu aqui, né? Na letra A, duas raízes diferentes, né? 3 e 2. Na letra B, duas raízes iguais, ó, que é 2 e 2. E na letra C não possui raiz real, tá bom? Bom, além da fórmula de Bhaskara, lembra que eu falei que tem as equações que são completas e as que são incompletas? Pois bem, quando a equação for incompleta, calma aí que eu desci sem querer aqui. Quando a equação for aqui, ó, incompleta, ou seja, quando o B ou o C ou os dois forem zero, a gente tem outros métodos também que dá para resolver, métodos mais rápidos, né? Então, dividir em casos aqui também. No caso 1, que é quando o B for zero e o C não for zero, for diferente de zero, a função vai ficar nesse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais C. Não vai ter o bx, né? Então as raízes vão ser essas aqui, ó. O x1 vai ser mais raiz quadrada de menos c sobre a, e o x2 vai ser menos a raiz quadrada de menos c sobre a, tá bom? Caso 2, quando o b for diferente de zero e o c for igual a zero, b diferente de zero e c for igual a zero, a função vai estar nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx, e as raízes vão ser o seguinte, ó, sempre, tá, galera? Quando for nesse formato aí, sempre uma das raízes vai ser o zero e a outra vai ser menos b sobre a, tá bom? E no último caso, que é o mais fácil de todos, quando os dois forem zero, o b e o c, a equação vai ficar nessa forma aqui, que é o ax ao quadrado, somente. E aí ambas as raízes, elas vão ser iguais, tá? E iguais a zero, tá bom? Então, para a gente finalizar esse vídeo, para não ficar muito grande, vamos só resolver esses exemplos aqui. Vamos encontrar as raízes dessas funções quadráticas, que são, no caso, incompletas, tá? A gente pode usar a fórmula de Bhaskara? Pode também, tá bom? Se você tiver na dúvida, você pode usar a fórmula de Bhaskara, mas existe uma maneira mais fácil de calcular, tá? Então, por exemplo, nessa letra A, os coeficientes da equação são 1 para o x, né? Ó, lembrando que quando não tem ninguém acompanhando é 1. O B é 0 e o C é menos 9, né? Então vai cair no caso 2. Esse caso, aliás, no caso 1, B igual a 0 e C é diferente de 0. Então as raízes vão ser essa, ó, mais essa aqui, ó, mais raiz quadrada de menos c sobre a e menos raiz quadrada de menos c sobre a. Então a gente já sabe que a raiz x1 é mais a raiz quadrada de menos c, ou seja, é negativo, né, sobre a, que é 1. Vai ficar a raiz quadrada de 9 no fim das contas, que dá 3. E a outra raiz, x2, desculpa, é a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo valor, só que negativo. Então vai dar menos a raiz de 9. Lembrando que aqui dentro eu estou fazendo joguinho de sinal, tá? Menos com menos dá mais. Por isso que dentro da raiz
Nos dois casos vai dar positivo. Só vai alterar o sinalzinho de fora. Um é mais, outro é menos. Então vai ser menos 3. Tá bom? Então sempre nesse caso, quando o B for 0 e o C diferente de 0, vocês vão encontrar duas respostas que se diferem apenas pelo sinal. Ou seja, raízes opostas. O que são números opostos? Números que se diferem apenas pelo sinal, tá bom? Então no caso aí foi 3 e menos 3. Na letra B, vai ser também uma equação incompleta. A igual a menos 1, o B igual a 4, só que dessa vez quem é 0 é o C. Então as raízes vão ser aquelas duas lá que eu coloquei lá atrás, né? x1 é 0, então aqui a gente já tem uma das raízes, que é 0. E x2 igual a menos b sobre a. Substituindo aqui, ó, vai ficar menos 4 sobre o a, que é menos 1. Menos 4 por menos 1, sinais iguais dá mais. 4 dividido por 1, 4. Portanto, as raízes dessa letra B, né? As raízes são 0 e 4, ok? E na letra C, que a gente só tem o A que é diferente de 0, o B e o C são 0. Como dito aqui, ó, é o caso 3. Ó. Então, as duas raízes são iguais e iguais a 0. Então, nesse caso, não precisa nem fazer cálculo nem nada, né? Tanto o x1 e o x2 são iguais e são ambos 0. Ok, galera? Bom, então é isso, tá bom? Então, com isso, a gente vai encerrando aqui essa nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, tá bom? E vamos praticar aí resolvendo a lista, tá bom? A lista 1 que eu anexei aí junto ao vídeo, para vocês tentarem resolver. Caso surjam dúvidas, podem tirar comigo via WhatsApp, né, naquele grupo que eu criei, ou aqui pelo Google Sala de Aula, ou ainda em encontros síncronos que eu vou fazer com vocês, que a gente pode combinar o dia também, geralmente às sextas, tá bom? Para tirar as dúvidas. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula. Valeu!